esse é um assunto difícil, claro, né, de tratar, mas me parece um debate cada vez mais necessário, importante, porque conforme a população vai envelhecendo, e a gente está observando o envelhecimento evidente da população, as pessoas têm mais expectativa de vida, duram mais tempo, e conforme isso vai ocorrendo, esse assunto, ele inevitavelmente vai se tornar cada vez mais frequente. O que eu estou falando? É a morte assistida, a morte voluntária assistida. O que é morte assistida? Em resumo, é o direito de uma pessoa poder escolher como e quando ela vai morrer. Tá? Claro que isso é um direito que algumas pessoas têm em vários países, e se debate esse assunto no mundo todo, quando elas estão num estágio normalmente terminal, né, Kelly? Quando elas estão num momento muito difícil, ou estão sentindo muitas dores, estão sofrendo demais. Quer dizer, não é um suicídio convencional que normalmente as pessoas cometem esse tipo de ato num momento de absoluto desespero, né, de desequilíbrio emocional e tal. Nesse caso aqui não, né? Tem uma série de passos a serem que cumpridos. A pessoa não tem mais. Isso, todo um processo, né, autorizações, inclusive do Estado, enfim, para que a pessoa possa fazer isso, envolve a sua família, enfim. E a gente vai conversar agora com o Adriano Silva, que é jornalista, lançou um livro muito interessante chamado O Dia em que Eva Decidiu Morrer, que aborda todos os aspectos médicos, legais, filosóficos que envolvem a morte voluntária assistida, todos os seus dilemas éticos e as restrições religiosas em torno desse assunto. Adriano, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no Timeline. Bom dia, PG, bom dia, Potter, bom dia, Kelly, prazer estar aqui com vocês. O Adriano está em Montreal. Obrigado pelo convite. Em Montreal, no Canadá. No caso, um estado de Quebec que fala francês e inglês, né? Tá com a gente na live. Quem quiser assistir ao Adriano, inclusive em imagens, está conosco. Diga, Adriano. Eu na verdade, estou falando com vocês a partir de Toronto. Toronto. Quem me dera estar na região francesa aqui do Canadá, eu estaria comendo Mas, muito melhor. querido, Toronto não fica também tão atrás, né? Vamos falar que estamos bem. Não, Toronto é bacana. Só que, digamos assim, que a culinária inglesa, ela fica bastante atrás da francesa, mas enfim, sejam bem-vindos aqui quando vierem, estarei à disposição para a gente tomar um chopp aqui. Adriano, eu vou começar te perguntando o seguinte, eu não quero que soe redundante, mas acho que eu fiz um resumo aqui, Kelly, que talvez possa ter sido um pouco confuso, enfim, eu vou começar te questionando isso. O que é a morte voluntária assistida? Qual é a diferença, por exemplo, para a eutanásia ou suicídio assistido? Queria que tu começasse introduzindo assim. Muito bem. Obrigado pela pergunta. É o seguinte, PG, a morte voluntária assistida hoje, ela é um recurso que está à disposição dos cidadãos de 14 países no mundo inteiro. E tem mais 5 países que estão agora em processo de aprovação de legislações favoráveis à morte voluntária assistida. Então, vejam que, assim, isto tudo dando certo, nós teremos 19 países permitindo aos seus cidadãos uma morte que não seja horrível, que não seja pavorosa, uma morte sem dor, uma morte sem sofrimento. Nós temos mais de 190 países no mundo, então 19 países, nós estamos falando de 10% da população mundial, mais ou menos, que vão ter esse privilégio, né, de poder escolher o modo como eles vão ir embora. Você colocou muito bem, né, nós não estamos falando aqui de suicídio comum ou de suicídio irracional. Ou seja, nós não estamos falando aqui de pessoas jovens e saudáveis. Existem 3 grupos para os quais a gente tem que pensar quando a gente fala em morte voluntária assistida. Isso acontece em todos esses países, né? Em legislações que têm algumas diferenças entre si, mas que têm um território em comum muito grande. E aí, quais são esses 3 grupos? Nós estamos falando aqui de doenças incuráveis ou terminais. Alguns países exigem terminalidade, ou seja, que você tenha muito pouco tempo de vida à frente para poder exercer esse direito. Outros países não. Simplesmente você tendo uma doença incurável e comprovando isso, você tem acesso a essa saída. Segundo grupo de pessoas com incapacitação grave e irreversível, ou grave ou irreversível, ou seja, não tem uma terminalidade, não tem uma moléstia ali que seja, não se trata de um câncer, por exemplo, mas é uma capacitação muito grave, como, por exemplo, pessoas que sofrem alguns tipos de AVC, né, que inviabiliza a vida dessa pessoa como ela tinha até aquele momento. É o caso da Eva, a pessoa que é protagonista do livro-reportagem que eu escrevi.
E tem um terceiro grupo, que é um grupo de pessoas que sofrem por um decaimento muito grande, fruto de uma idade muito avançada. Então, estamos falando de pessoas que estão ali com muita idade, elas não têm necessariamente uma doença, elas não têm necessariamente uma incapacitação, mas a própria idade vai tirando dessas pessoas todas as condições de independência, de autonomia, de dignidade. Essas pessoas também têm acesso à morte voluntária assistida. E aí, assim, tendo feito esse preâmbulo para a gente entender de quem a gente está falando, vamos entender do que a gente está falando. A morte voluntária assistida, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer numa forma auto-administrada, ou seja, alguns países têm uma legislação que exigem que a pessoa, o próprio paciente, seja a pessoa que aplica, né, a dose letal em si mesmo. Isso para garantir que não tenha nenhum interesse terceiro ali, né? Quer dizer, a pessoa com ela mesma, é uma decisão pessoal, uma decisão intransferível. E quando a gente fala de MVA, ou morte voluntária assistida, auto-administrada, nós estamos falando de suicídio assistido. É uma outra forma que se usa para se falar desse termo. Então a gente ouve muito falar em suicídio assistido. É isso, por exemplo, que acontece em países como a Suíça. E na maioria dos países, essa é a forma preferencial, que a própria pessoa administre em si a dose letal. A outra possibilidade da MVA é a MVA administrada por terceiros. E isso é o que se chama também de eutanásia, ou seja, quando essa pessoa está incapacitada fisicamente, muitas vezes, pensem num paciente de ELA, por exemplo, né? Enfim, um paciente que esteja ali fisicamente já muito debilitado, incapacitado de fazer a aplicação em si mesmo, ele pode pedir essa ajuda a um profissional. E aí isso se constitui eutanásia. Existem alguns países que permitem as duas possibilidades, existem alguns países que permitem só uma, e curiosamente aqui a província de Quebec, que a gente estava falando, né? Você sabe que ela é quase que um país à parte aqui no Canadá. Ela tem uma legislação anterior, o Canadá é um desses países, certo? Que permite a MVA. E Quebec é uma província que aprovou essa legislação um ano antes do Canadá. E, curiosamente, é o único lugar do mundo que exige a eutanásia e não permite o suicídio assistido. Ou seja, em Quebec, a pessoa só pode participar só pode, né, enfim, lançar mão desse procedimento com a ajuda de um médico. Né, por intermédio do médico. Ela não pode fazer a auto-administração. Um parêntese breve, né? Tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido são formas de morte voluntária assistida, que o Adriano também chama de MVA. É isso, né, Adriano? A diferença só é que num eu me coloco a substância, não sei se estou lendo correto, e no outro um profissional, sei lá, da saúde, alguém que está linkado à aplicação, coloca em mim. Perfeitamente, é isso. As pessoas normalmente fazem esse pedido para o sistema de saúde, né? Tem uma série de critérios médicos que são exigidos ali, né? Comprovações. E aí essas pessoas, normalmente pessoas que estão sofrendo muito, pessoas muitas vezes que estão sofrendo dor, além da capacidade de ajuda da medicina, quer dizer, pessoas para quem os analgésicos não funcionam mais, né? Para quem os anestésicos já são insuficientes. Por exemplo, um dos casos, né? E pessoas então que estão em agonia, então também, né? Se procura fazer esse processo com celeridade, mas sempre com rigor muito grande, né? Então, a gente está indo já para 19 países no mundo, 10% dos países do planeta já tem algum tipo de legislação favorável a MVA ou morte voluntária assistida. Onde o Brasil está nisso? Olha, a gente está bem atrasado no Brasil. É uma discussão que a gente nem começou no Brasil, né? Nós somos um país tanatofóbico, ou seja, um país que tem medo da morte, né? Nós temos medo de falar na morte, nós temos medo de pensar na morte. Qual é a palavra? Tanatofóbico, né? Tem essa de Thanatos, né? Do grego, que é a morte, né? O personagem Thanos do universo Marvel, também, ele vem dessa palavra aí, né? Que é morte. E a fobia da morte, né? Tanatofobia, nós somos um país tanatofóbico. É um tabu falar de morte. É muito tabu, é terrível, assim, a gente não... O que a gente perde, Adriano? O que a gente perde não falar da morte? Olha, o principal e de forma bem objetiva, Potter, é assim, o Brasil é hoje, por mais de uma pesquisa internacional, considerado um dos piores lugares do mundo para se morrer. Onde se morre com mais sofrimento, onde se morre com mais dor,
onde o paliativismo ou os cuidados paliativos, né, que é essa medicina que cuida do alívio, né, mais enfrenta preconceito muitas vezes dentro da própria medicina, do próprio exercício da ciência médica para acontecer, ou seja, a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar a respeito e por isso a nossa performance, digamos assim, a nossa qualidade de morte no Brasil é muito baixa. E por quê? Uma questão moral, religiosa? O que a gente carrega que não nos permite ver, por exemplo, como autonomia, direito de escolha, liberdade individual? Eu acho que essa questão aí, Kelly, que você está colocando, acho que você colocou assim, talvez os dois principais pilares, né? Tem uma questão religiosa, dogmática, né? Nós somos um país muito supersticioso, né? Muito, enfim, nós temos uma força, digamos, de pensamento religioso muito grande no Brasil, mas existe uma questão que para mim é o eixo principal, que é assim, essa discussão de morte voluntária assistida, ela está num território de autodeterminação. Perfeito. Autodeterminação é o tanto que o indivíduo tem o direito de se autorregular diante das instituições. E aí você falou em liberdade individual, você falou em direito civil, é disso que a gente está falando. Neste mesmo departamento, aí nós podemos colocar, por exemplo, a questão do uso de substâncias, né? Se o indivíduo pode ou não usar substâncias, desde que ele não vá prejudicar terceiros, né? Você tem a questão dos direitos reprodutivos femininos, que são pautas que não conseguem avançar no Brasil. Por quê? Nós temos no Brasil essa ideia de que o indivíduo precisa se submeter às instituições. E essas instituições podem ser o Estado, pode ser o governo, pode ser a igreja, pode ser, enfim, as instituições de modo geral. E nesse embate entre o tanto que eu, pessoa, indivíduo, tenho que me submeter à tradição, à instituição, e o quanto que eu tenho liberdade, o Brasil é um dos países que mais tira a liberdade das pessoas, né? Então, veja que eu te coloquei aqui outras pautas que caminham com muita razão. Dificuldade no Brasil. É como se a gente precisasse de um pai e uma mãe para dizer o que a gente pode e não pode fazer. E todo movimento que vai na direção contrária a isso, eu decidi sobre o meu corpo, né, a questão do aborto que tu estás trazendo, e não estamos dizendo que é bom ou que é ruim, a gente estranha, a gente diz, não, isso aqui não é teu. Isso aqui é o Estado e a religião quem define. Porque tem um aspecto, Kelly, que eu acho que tem relação com o aborto também, né? Que em grande parte das religiões tem uma premissa, Potter, de que como a vida vem de Deus, só ele pode encerrar a vida, né? E eu queria te perguntar como é que a morte assistida pode ser pensada nesse âmbito. O Tiziano te fez essa pergunta também numa belíssima entrevista que ele fez para Zero Hora, e eu achei muito interessante a pergunta dele e a tua resposta. Como é que a morte assistida entra nesse âmbito mais teológico? É possível fazer algum tipo de interpretação nesse sentido? Porque, de fato, é o que mais preocupa as pessoas, é essa ambiguidade quando a gente fala em Deus, né? Sim. Bom, PG, que bom que você fez essa referência. Eu queria agradecer realmente o Tiziano abrir um espaço fantástico na Zero Hora, no sábado da semana passada, e fez perguntas muito importantes, né? Realmente um grande resumo do livro ali, o que o Tiziano conseguiu extrair. E Kelly, assim, só para finalizar, né? Quer dizer, a questão da autodeterminação, isso acontece em vários outros aspectos da vida, né? Como você se veste, quem você vai namorar, né? De que maneira você vai namorar. É difícil no Brasil a gente... O casamento, a gente é julgado, ou a maternidade, tá? Que eu sou uma apoiadora, já vou devolver para a pergunta do PG, mas a maternidade, se você escolhe não ter filho, você é absolutamente julgado. Mãe e pai, né? Eu tô falando do lugar de mãe, mas se o PG hoje escolher não ter filho, mas por que tu não vai ter filho? Porque a minha decisão é minha. Enfim, mas vou devolver para a pergunta do PG, a questão de Deus, que é ótimo. A pergunta não cabe, né? Mas a gente se dá esse espaço no Brasil, assim, da instituição entrar na vida pessoal das pessoas e eu acho que isso explica muito da nossa dificuldade, né? De avançar em relação a esse tabu. Mas a questão da religião especificamente que o PG traz, eu acho que é muito boa. E de fato tem, né? Uma das ideias da religião realmente é essa, né? De que, enfim, a vida... e aí eu acho que, assim, né, que a vida é um presente de Deus e que você não pode retornar esse presente. E aí tem duas questões que são importantes, né? Quer dizer, uma questão é, assim, você pode ter a crença que você tiver, você não pode impor a sua crença aos demais, né? Quer dizer, o jeito mais bacana da gente garantir, talvez o único jeito da gente garantir liberdade religiosa é a gente ter um Estado laico.
né, em que todas as religiões possam ser professadas sem nenhum tipo de problema. Isso passa pelo fato de que você não pode impor o seu dogma, a sua crença aos demais. Então, se eu, por exemplo, não acredito, se eu acho que a vida pertence a mim, e se eu acho que a única pessoa, né, a única entidade, o único ser que pode tomar decisões soberanas a meu respeito sou eu mesmo, eu tenho que ter esse espaço respeitado. Mas dentro de um discurso religioso, se nós quisermos entrar dentro da lógica religiosa, tem 2 argumentos que eu acho que são muito importantes. Então, os nossos ouvintes aí, né, que eu acho que já tem gente aí ali pensando a respeito, né, e talvez inclusive a partir de uma perspectiva religiosa, tem 2 aspectos que eu acho que são importantes. Primeiro é a questão do livre-arbítrio, né? Também em todas as religiões, essas mesmas que professam, né, de que a vida é um bem divino, ela também estabelece que você tem o livre-arbítrio para você tomar decisões autônomas e independentes a seu respeito. Né? Então, quer dizer, se você considera que o livre-arbítrio também é um desígnio divino, é bastante possível que essa seja uma ferramenta que Deus está te dando para que você tome as melhores decisões visando o bem-estar seu e dos outros. Né? Então, essa é uma questão importante. O segundo ponto, que eu acho super relevante também, eu ouvi de uma médica suíça. E ela tem ela é presidente, fundadora de uma das organizações suíças que ajudam pessoas a se livrar do sofrimento. E ela é uma evangélica, muito fervorosa, né? Foi criada ali na Suíça, dentro de uma família muito religiosa e tal. E ela me disse, ela foi durante muito tempo uma médica de família, depois uma médica paliativista, até que ela percebeu que para ela poder ajudar realmente as pessoas e aquelas que mais estavam em desespero, ela precisava rever a posição dela a respeito de morte voluntária assistida. E ela disse o seguinte, que ela como médica paliativista, né, que são aqueles médicos que ali prestam auxílios muitas vezes a pacientes que já não têm mais uma possibilidade de obter cura, né? Ela disse que pelo menos 50, palavras dela, tá? Ela disse, pelo menos 50% das pessoas que eu atendia nos cuidados paliativos, eu achava que tinham mortes indignas, né, que assim, um nível de sofrimento assim, muito exacerbado, e essas pessoas pediam, pelo amor de Deus, me ajuda a ir embora, eu não aguento mais, chega. E ela dizia o seguinte, que ela muito religiosa dizia o seguinte, o Deus Todo-Poderoso, o Pai caridoso no qual eu acredito, não pode estar de acordo com esse tipo de sofrimento. Tem toda a razão, Adriano. Adriano, eu acho que todo mundo agora da audiência está refletindo e pensando em alguma situação que viveu com alguém muito querido, próximo. Total. E de assistir, né, aquela dor toda ali em volta, né? E tá pelo menos pensando no assunto, né? Pelo menos abrindo, né? Já que o Brasil tá tão atrasado, né? Se sofre tanto para morrer, como disse. Foi complicado dizer que a gente sofre até para morrer, né, Adriano? Porque a gente sofre para viver também, né? O país que mais sofre. É um país complicado para viver e para morrer, né? E às vezes para nascer. Isso melhorou bastante, diga-se de passagem, mas enfim. É um assunto mágico, Adriano, a gente vai ter que voltar outro dia contigo. Fiquei pensando isso quando ele é gaúcho, né? Quando vier a Porto Alegre, pelo amor de Deus, venha ao estúdio. Tens tem marcado, chimarrão. Adriano, tens marcado isso aqui? Ou tem alguma viagem marcada para cá ou não? Eu volto ao Brasil com bastante frequência, tenho negócios no Brasil, o Brasil é o meu país, eu estou engajado nessa briga, né? Depois de ter feito minha carreira aqui, eu estou muito engajado nessa causa, exatamente porque eu acho que o Brasil precisa começar a conversar sobre esse assunto. Adriano, a gente está com o tempo tem a última pergunta. Se tu conseguir responder em 30 segundos, eu te agradeço. Literalmente 30 segundos. Eu ia perguntar justamente isso que tu estava começando a dizer agora. Por que tu decidiu ser um porta-voz dessa causa? Tem alguma questão pessoal nisso, familiar? Não, olha, PG foi assim, cara. Eu, aqui no Canadá, que tem uma das legislações mais completas e mais liberais do mundo a respeito disso, né, que garante o direito de fim de vida, autonomia do fim de vida, respeito ao indivíduo, né, respeito ao bem-estar e tal, e sobretudo da soberania, a independência da pessoa de tomar decisões a respeito de si mesma. Eu olhava para o Brasil e dizia, cara, no Brasil é o seguinte, se você tem 10 mil euros, você faz como Antônio Cícero, você faz como a Eva, você pega um avião, você vai para a Suíça. E os 200 milhões de brasileiros que não têm 10 mil euros, que nem sabem que tem essa possibilidade. Por isso nós precisamos muito começar a conversar sobre isso, porque nós, como vocês disseram no começo da entrevista, nós vamos viver cada vez mais, e quanto mais nós temos capacidade de ficar velhos, mais nós vamos enfrentar situações complicadas no fim da vida.
E aí nós temos que ter à nossa disposição tudo que a medicina puder nos oferecer. O tratamento, os cuidados paliativos e também a ajuda na hora de ir embora quando a gente não aguentar mais estar aqui vivendo uma vida que deixou de ser vida. Perfeito. Essa é a voz de Adriano Silva, jornalista lá em Toronto, no Canadá,